E aí, pessoal, bem-vindos ao primeiro Aliadas de 2023. Espero que vocês tenham passado a virada de ano maravilhosamente bem e que este ano já esteja começando com o pé direito. Claro que aqui a gente tem temas atuais, importantes, e o de hoje foi solicitado por muitos seguidores e telespectadores nossos. Alienação parental. Para falar sobre isso, estou aqui com especialistas, a advogada Juliane Sead Lippe, especializada em direito de família, e a psicóloga Luciana Generali Barni, que também é especializada nesta área da alienação parental. Agora, o que raios é isso? Porque muita gente só pelo nome confunde e muita gente sequer sabe que está vivendo em um contexto onde ocorre. E na verdade, Ali, mais do que a pessoa saber que está vivendo alienação parental, é ela identificar que está cometendo alienação parental. Então vamos lá, alienação parental o que é? A interferência daquele adulto responsável pela criança ou pelo adolescente, a interferência desse adulto na formação psicológica da criança, né? Então, geralmente acontece num caso de casais separados, em que um dos casais comete alienação parental em desfavor do outro. Mas então, não necessariamente ocorre no âmbito da separação. Isso pode acontecer em várias circunstâncias. Exatamente, às vezes de um avô, mesmo de um guardião, porque às vezes não é pai e mãe, é a regra geral, né? E o que acontece? A alienação parental, ela sempre existiu, só que ela não com esse nome. Quando é que começou a se falar em alienação parental? Quando lá em 2010, o Poder Legislativo fez uma lei dizendo o que era alienação parental e que a alienação parental tinha que ser regulamentada pelo Poder Judiciário. Por quê? Por quê? Porque essa interferência na formação do adolescente e da criança, ela tem que ser de responsabilidade do Estado, né? Então, assim, quando tu tem o casal ou as pessoas que são responsáveis pela criança não estão conseguindo administrar isso, tem que entrar o Estado através do Poder Judiciário, do Ministério Público, para intervir e regular essa situação. Em prol da criança, né? Imagino que seja por esse valor maior que é o bem-estar e a saúde mental da própria criança envolvida. E aí eu entro, Luciana, nessa questão do impacto que essas situações causam, no caso nos filhos, né, ou netos, ou enfim, mas desse ser informação que é uma criança ou um adolescente que ainda está sob os cuidados de outra pessoa. Bem, então, seguindo no raciocínio da Juliane, apesar de haverem condutas que podem ser consideradas alienação parental em um contexto de pais casados, esse fenômeno foi identificado em 1985 e nominado como alienação parental por um psiquiatra norte-americano, Richard Gardner, que trabalhava no tribunal e acompanhava esses processos. Então, o que ele percebeu é que muitos pais e mães, emaranhados no conjunto de sentimentos que o luto do divórcio gera, eles acabavam incluindo os filhos e utilizando-os como instrumento de vingança em relação ao ex-cônjuge. Aqui, então, misturando questões conjugais com questões parentais. Sim, pegando o próprio sentimento, né? De repente uma raiva, uma dor de cotovelo, uma mágoa, e aí usando os filhos para se voltar às vezes contra. Isso é necessariamente intencional ou muitas vezes a pessoa faz e não vê o mal que está fazendo? Essa pergunta é importantíssima, porque na maioria dos casos é um processo inconsciente. A pessoa normalmente se vê o alienador como alguém maldoso, mas não é. Nós da psicologia sabemos o quanto não trabalhar essas questões emocionais e daí a importância de um processo de psicoterapia quando nós temos uma situação de luto, que é o divórcio. Então, não é algo feito intencionalmente, mas é uma forma que a pessoa utiliza
de defesa naquele momento. Dá para dizer que isso pode acontecer também no âmbito do casamento? Na verdade, para responder essa pergunta, nós temos que pegar o que é, de que forma acontece a alienação parental. Então, basicamente, ela tem 2 objetivos, o alienador. Primeiro, interferir na concepção que aquela criança tem do outro genitor, distorcendo essa imagem. E a segunda é inviabilizar, impedir a convivência. Então, se fala em alienação parental no âmbito do casamento, quando algum dos genitores fala mal do outro para o filho. Tá, parênteses aí, porque eu vou perguntar, isso envolve mas isso é bem coisa do teu pai. Envolve isso, só que do meu ponto de vista, isso não é alienação parental. Até pela forma como surgiu o conceito, né? O gatilho para o processo de alienação parental é o divórcio, é a dissolução daquele relacionamento. Entendi, então até porque daí tem o outro requisito que é a não convivência com o cônjuge, ex-cônjuge de quem se fala mal. Então tá, então dá pra dar uma reclamada às vezes em casa, assim, essa coisa do teu pai não tem problema. Eu faço isso, eu faço. O Patricão também faz. Bom, isso feito, né, constatada, brincadeira, tá, gente? Mas é bom a gente perceber como muitas vezes a gente faz as coisas sem notar o impacto que isso pode causar. Porque tem desdobramentos, tem consequências, no caso, pros filhos, mas também tem consequências legais ou jurídicas, né, Juliane? Constatada essa situação, o que acontece no processo de divórcio? Então, Ali, na verdade, desde o momento que a gente teve uma lei, como eu disse, lá de 2010, já fazem 12 anos, tá? O judiciário começou a ficar atento a isso, né? Porque antes isso vinha como aquela... ele fica falando mal de mim, aquela coisinha de lavar roupa suja dentro do processo. Hoje, não, né? Um processo de alienação parental tem responsabilidades, tem um regramento jurídico. Ele corre em paralelo, é um processo à parte? Às vezes sim, mas geralmente já vem dentro do próprio processo, tá? O que a gente percebeu aí, eu digo a gente, assim, os operadores do direito, né? Operadores do direito é um termo muito, Júri, lembro, mas foi em outra vida. Ok, tá. Mas na verdade, assim, quando eu falo em operadores do direito, eu digo a magistratura, os juízes, o Ministério Público, os advogados que atuam na área, tá? A gente começou a perceber que a gente era insuficiente para esses casos, né? Porque quando tu recebe o cliente no escritório, ele chega e diz assim: doutora, o meu marido faz alienação parental, ele fala mal de mim para os meus filhos. Bom, aí tu pega aquela história e tu vai ouvindo. E no decorrer do processo, tu vai vendo que ok, isso pode acontecer, mas às vezes vem do outro lado também e a pessoa não se dá conta. E aí, assim, não é tu que vai fazer muitas vezes o cliente enxergar que ele também tá fazendo, né? Inconscientemente, né, Lu? Então, assim, aí vem essa ação conjunta de profissionais da psicologia, da assistência social. Esses processos de alienação parental sempre tem mais êxito, mais sucesso quando a gente trabalha em parceria com profissionais de outras áreas. Na verdade, aqui, até entrando na questão do direito de família, de quem atua nessa área, como é importante ter um grupo mesmo com vários vieses, porque são pessoas que estão ali com sentimentos muito confusos, potencializados pelo amor, pela raiva, pelos ciúmes, pelo sentimento de traição, e sair só da letra fria da lei. Olha só como agora eu estou desencavando os termos jurídicos da letra fria da lei, mas sim poder pegar, ter essa troca e resolver, porque no fim das contas todo mundo só quer ser feliz, né? E nesses casos de processo com alienação parental, o objetivo é o bem-estar da criança, né? Da criança e do adolescente. Então, assim, é importante essa intervenção estatal. Aí inclui-se aqui o Estado com o Judiciário, o Ministério Público, os profissionais da área da saúde mental e que os profissionais envolvidos, os advogados envolvidos naquele processo,
atuem com esse objetivo também, né? E não a briga em si, o litígio pelo sangue, né? Tirar até a última gota de sangue da pessoa. A gente já teve outras oportunidades que a gente conversou sobre isso, né? Essa área que eu atuo e o advogado hoje que atua nessa área, o profissional que atua nessa área, ele tem que ter um viés mais conciliador, ele tem que ter um viés de auxílio mesmo, né? Porque as pessoas envolvidas, no momento da raiva, da frustração, da mágoa, não conseguem enxergar muitas coisas. Elas ficam cegas, né? E aí, Lu, tu que lida diretamente, então, com as crianças também, adolescentes, imagino eu. Quais são, na prática, os danos que podem ser causados nessas crianças? Enfim. Na verdade, assim, a extensão do dano, sempre vai existir algum dano. A extensão desse dano, ela está ligada a diversos fatores. A intensidade da alienação parental, a rede de apoio que essa criança tem, se ela tem a oportunidade de ter um acompanhamento profissional de um psicólogo e mesmo as medidas judiciais que podem vir a ser tomadas com o objetivo de preservar a saúde emocional dos filhos. Mas, para destacar a essência do problema emocional que essas crianças e adolescentes sofrem, eu falo do conflito de lealdade. O que é isso? É uma criança, um adolescente, ter que optar pelo pai ou pela mãe. Isso é algo que a gente não consegue mensurar o impacto, porque a criança já sofre com a desestruturação da sua família. Mas no momento em que ela sente que diante de um ou do outro, ela tem que negar os seus sentimentos pelo outro, isso produz o maior grau de dano. E o pior é que a tendência é reproduzir esses modelos nos seus relacionamentos. Aliás, como em tudo, né? Porque o que a gente mais vê é isso. São pessoas que sofrem danos por condutas inadequadas, abusivas, enfim, e acabam mais além reproduzindo e fazendo a mesma coisa. É muito triste porque, na verdade, a gente tem que cortar esse círculo vicioso mesmo. Tem uma ideia de quem é mais alienador, a mulher ou o homem? Tem. Na verdade, assim, na essência do conceito, não é uma questão de gênero. Só que nós temos um contexto fático aqui no Brasil que leva a maioria dos alienadores serem as mães. E qual é esse contexto? O fato de, na imensa maioria dos divórcios, a guarda dos filhos ser deferida à mãe. E aí, por que isso facilita a alienação parental? Porque essa mãe fica a maior parte do tempo com o filho. Então, ela tem os dois poderes aqueles, primeiro de interferir nessa imagem que o filho tem do pai. E segundo, obstaculizar a convivência. Eu não sei, eu ainda botaria um terceiro. Eu acho que toda mãe, no fundo, quer que os filhos gostem um pouquinho mais dela do que do pai. Eu falo isso com a maior sinceridade. Eu não sei vocês, mas eu acho. E também sentem, muitas vezes, que são melhores cuidadoras do que os pais. Os pais faz muito pouco tempo que estão assumindo a paternidade de forma mais quase efetiva. De posse sobre, né? Exato. Então, sem dúvida, assim, eu sabia que a Lu ia falar sobre isso, a gente percebe, é muito mais das mães, né? Porque até quando ela fala de que na maioria das vezes a guarda fica com a mãe, mesmo a guarda compartilhada, que a gente sabe que hoje é a regra, a guarda dos dois, geralmente os filhos ficam morando, residindo, né? A residência das crianças fica com a mãe. Então, a convivência realmente é maior. E a gente tem que fazer um meia-culpa também. Não dá pra gente sempre achar que as mulheres, viva as mulheres e tal. A gente também tem características que nos tornam, às vezes, que tornam necessário que a gente aponhe o dedinho na consciência e diz, não, só... E talvez até é uma questão histórica, né? A gente fica mais, os filhos ficam mais a nosso encargo,
encargo, a rotina dos filhos fica com aquele que fica residindo com os filhos. Então, aquela coisa assim, eu fico com todo o encargo, com todo o peso do dia a dia dos filhos e acaba E não tem provocando... muito também do fato de que o que a gente vê é que muitas vezes acontece a separação e o homem arranja uma companheira mais rapidamente do que a mulher. E aí isso deve gerar uma tensão muito grande, acabar servindo como um estopim para que essa situação aconteça. Faz sentido isso que eu tô Eu falando? acho que sim, né? Aquela questão da mulher fica assim, puxa, agora é outra mulher na vida do meu filho, né? Na verdade, é um gatilho muito importante para a alienação parental. Às vezes o casal está dando conta da separação, mas no momento em que entra um terceiro, por diversos motivos, seja pelos ciúmes daquele que ainda está sozinho, seja pela própria imposição, às vezes, do que está chegando, de que, bom, a nossa família é mais importante. Passa uma borracha no teu passado, né? Então, tem várias formas pelas quais esses novos relacionamentos podem vir a funcionar como gatilho. Qual é a solução, Juliane, para ir para uma situação dessas no processo? Então, Ali, assim, como eu te disse, tem uma lei, tá? A lei, ela não define punições, tá? Teve já um tempo que se falou que a alienação parental ia se transformar em crime, mas a gente não tem, acho que assim, alcance para isso, né? Mas o que a gente vê na prática? Eu posso dizer da minha experiência, assim, quando comprovada uma alienação que realmente tem um efeito psicológico gravíssimo, pode ocasionar na perda da guarda do pai ou da mãe. Tá? Como hoje a regra geral é a guarda compartilhada, então o casal se divorcia com guarda compartilhada, inicia todo um processo de alienação parental, aquele que ficou comprovado que era um alienador, ele perde a guarda. A diferença pode até vir a ter convivência, visitas assistidas àquele filho. Sim, né? Na verdade, então, a pena, a punição mais grave seria a retirada do acesso livre ao filho, livre. né? Não é que não vai poder mais ver o filho, mas vai ter que ter um acompanhamento psicológico, vai ter daqui a pouco o que a gente chama da visita assistida, com a presença de uma assistente social ou de um terceiro membro da família, enfim. Tem casos que chega a esse ponto. Nossa, né? Aí a obrigação, muitas vezes, desse alienador se comprometer a um tratamento psicológico. Já vi também, de ordem judicial, vir assim, a partir de agora tu só tem acesso ao teu filho com uma visita assistida se tu comprovar que tu está fazendo um tratamento psicológico. Nossa. Lu, para finalizar, o que tu daria de dicas para quem tá nesse... Como a gente mencionou, né? O alienador muitas vezes não percebe. Pode até ser que perceba. Mas para quem está neste âmbito, pode ser, de repente, até um adolescente que já tem uma certa noção, ou a pessoa que vê o seu filho sendo vítima. Como conduzir isso? Qual é a melhor forma de lidar? Bom, o que eu penso é que, pelo fato de a pessoa que está alienando não ter essa consciência, a responsabilidade passa a ser do entorno. Pode ser do judiciário, aplicando medidas como ampliação da convivência, como inversão da guarda, mas nós temos formas mais práticas e mais acessíveis. Por exemplo, nós estarmos aqui passando essas informações faz com que muitas pessoas que convivem com essas famílias se deem conta de que isso está acontecendo e possam ajudar a alertá-las. E os próprios advogados, que são aqueles que recebem esses casos, terem essa visão interdisciplinar, que a Ju falou e é extremamente importante, para chamar a atenção do seu próprio cliente. Olha, tu não estás agindo da forma correta. Talvez seja importante buscar um tratamento, oferecer esse tratamento psicológico para os filhos. Então, eu penso que, como em qualquer situação psicológica, a prevenção é o melhor remédio. E na alienação parental, mais ainda, porque ela é um processo que começa de forma sutil e, caso não seja interrompido, ele vai avançando em termos de intensidade e gravidade das condutas.
Então, nós, enquanto operadores do direito, enquanto psicólogos, nós temos esse dever de intervir o quanto antes para prevenir a saúde emocional dessas crianças e adolescentes. E aqui a gente é aliadas de vocês que estão nos assistindo, porque antes de mais nada, antes de um processo judicial, que sinceramente a gente espera que seja a última instância, né, o último passo do término de uma relação, mas antes de mais nada, vem o bem-estar desses filhos que foram feitos em conjunto, né, que é fruto dos dois, e o respeito pela pessoa com quem se conviveu, como um ser humano que faz parte da sua vida. Eu acho que as pessoas têm que desmistificar um pouco, um tantão, na verdade, esse momento da separação, do divórcio, que não deve ser fácil. Já trouxemos assuntos relacionados a esse, mas com a consciência de que há uma outra pessoa, um outro ser humano, que bem ou mal foi muito importante na sua vida e que, mais do que isso, tem uma criança, um adolescente, um ser humano em formação que precisa de todo amor, de todo carinho e de bons exemplos. A gente vai ficando por aqui e volto daqui a pouquinho.